Querida secretária, querido secretário, quero inicialmente agradecer ao convite feito pela Bianca Rosário para participar da Semana do Secretariado, que é mais um ano consecutivo que fazem esse trabalho maravilhoso, e fui convidado para rapidamente aqui falar com vocês um pouquinho, falando uma pequena palestra, mais um bate-papo informal sobre comunicação. Inicialmente quero me apresentar, sou Reinaldo Passadori, presidente do Instituto Passadori, que existe já há 32 anos, no qual nós tivemos a oportunidade de treinar muita gente em cursos de comunicação, liderança, vendas, mas principalmente sobre comunicação. Tivemos muitos alunos, quantas milhares de pessoas passaram pelos nossos treinamentos e serviços, que têm nos emprestado lá seus executivos, seus gerentes, seus diretores, seu pessoal de vendas, para que nós os ajudemos a aprimorar a sua habilidade de comunicação. A minha especialidade é comunicação verbal. É justamente nesse contexto eu quero falar um pouquinho sobre essa relação entre a comunicação e o papel da secretária. Como secretária é o nosso foco, e é você que está aqui presente, então eu quero falar inicialmente sobre a secretária. Por acaso você sabe qual a origem da secretária, da palavra secretária, do nome da secretária? Quero falar um pouquinho sobre o papel da secretária nesse contexto, a origem, o nascimento desse papel tão importante no segmento, no contexto profissional, no contexto empresarial. A palavra secretária ela vem da palavra latina que é semne, S-E-C-E-M-N-E, palavra até difícil, semne, que significa, no seu contexto, na etimologia, ser diferente. Ou seja, aquela pessoa que é confiável, que tem uma grande responsabilidade, aquela pessoa que se possa confiar. E desde os tempos antigos, do tempo dos faraós, no Antigo Egito, tinha lá os escribas, que eram aquelas pessoas que registravam todos os eventos, né, todas as ações dos faraós. Eram então pessoas muito importantes e confiáveis. Teve épocas muito importantes e interessantes. Por exemplo, na época de Alexandre o Grande, grande batalhador, grande guerreiro, tinha lá os secretários. E eram pessoas que participavam das batalhas. Tanto que os secretários eles tinham lá junto com eles a espada e o pergaminho. Ou seja, eles batalhavam juntos e também no tempo livre anotavam as grandes conquistas do Alexandre. E foi justamente na época da Segunda Guerra Mundial que antes eram trabalhos feitos por homens, né, que iam nos campos de batalhas. E na Segunda Guerra Mundial, com justamente a condição dos homens irem para a batalha, irem para a guerra, é que muitas mulheres passaram a assumir esse papel de secretárias. E foi então aí que teve a consistência e mulheres passaram a assumir mais e mais o papel de secretário. Muito embora haja secretários e secretárias, mas é uma atividade predominantemente realizada por mulheres. O papel da secretária pressupõe essencialmente a comunicação. Por algumas razões básicas, e obviamente você que atua como secretária sabe muito bem disso, porque a sua palavra é muito importante, você se relaciona com todo mundo, você determina, manifesta as suas intenções, participa de reuniões, faz reuniões, lidera até reuniões, cobra, você envolve pessoas, você ensina, você representa o seu departamento nos mais variados contextos, você atende às necessidades da sua chefia, do seu diretor, você serve, você transforma o meio no qual você vive. Porque a sua fala é importante, a sua presença é importante, o seu jeito de lidar com as pessoas é muito importante, porque dá um tom, é aquele estilo que cria-se no ambiente e que é gerado principalmente pela secretária, ainda mais uma secretária executiva e uma secretária atuante. Além disso, atende a famílias, atende as pessoas também fora do contexto profissional, de acordo com as necessidades do seu diretor. Também resolve conflitos, orienta, contata clientes e, acima de tudo, resolve problemas. É uma exímia resolvedora de problemas. Atende pessoas pela internet, por telefone, fala o tempo todo, fala com outros departamentos, com outros diretores, fala com clientes, ou seja, não tem como a secretária não se comunicar. Daí a importância dessas reflexões que eu trouxe para você, acredito que sejam úteis, para você pensar um pouquinho mais sobre o seu papel, e a importância do seu papel, a importância da comunicação na execução do seu papel. E essa é a ideia, enfim, para falar sobre o poder da palavra de uma secretária. Tem uma frase escrita, achada numa tumba egípcia, encontrada há 3.000 anos que foi escrita, e ela diz o seguinte: torna-te, pois, um artista da fala, e assim terás domínio sobre as demais pessoas. Veja como é atual essa frase tão antiga, não é verdade? Então eu quero focar assim em alguns aspectos da comunicação para você fazer uma reflexão. Por exemplo, eu quero começar falando sobre algumas palavrinhas mágicas, aquelas palavras que abrem portas e que de uma maneira ou de outra você as utiliza. Se você não as utiliza, você vai ter muitas dificuldades. Eu chamo de as palavras mágicas.
São aquelas palavras de gentileza, de amorosidade, de amabilidade, que mostram assim, o seu tipo, o seu estilo de ser. Por exemplo, aquelas palavras comuns que nós sabemos, bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, quando te fazem um agradecimento, você fala de nada, pode contar comigo. Poxa, me perdoe, me desculpe alguma falha que você possa ter cometido. Muito prazer em te conhecer, ou até eu gosto de você. Vejam, essas palavras que expressam a amabilidade. Tem aquelas palavras que são palavras que trazem um lado negativo, ou palavras negativas, ou que sugerem alguma característica, alguma atitude negativa. Por exemplo, aquelas pessoas que falam mal das outras pessoas, fazem maledicências terríveis no ambiente de trabalho. Imagine uma secretária falando mal, fazendo fofocas, enfim, falando mal de uma outra pessoa, falando mal do seu chefe. Às vezes dá vontade, não é verdade? Mas não pode, não tem como fazer isso. E a pessoa acaba se prejudicando por essa falta de consciência, de que não pode fazer isso, não tem como. Outra palavra negativa é a palavra não. Talvez a palavra que nós mais tenhamos ouvido ao longo da nossa existência. Desde pequenininhos, quantos nãos nós ouvimos? Você, por exemplo, quantos nãos você ouviu na sua vida? Não pode, não dá, não deixam, ou seja, muitos nãos. E a pessoa muitas vezes não progride, não cresce, não se desenvolve pelos excessos de nãos. Não pode, é proibido, você não tem condições, não tem consciência. Há pessoas também que se fazem de vítimas, como palavras negativas. Não palavras negativas, a vitimez é um termo que fala sobre aquela pessoa que se faz de vítima, se julga culpada, aquela pessoa que, pobre, coitado de mim, suscitando dó, pena das outras pessoas. Há pessoas que falam mal de si mesmas. Terrível isso, não é? Nos nossos cursos é muito comum nós termos a seguinte experiência. Depois de uma primeira gravação, perguntar: o que você achou da sua apresentação? É muito comum ouvir: não gostei. Horrível, feio, tá gordo, tá feio, minha voz é horrível, meus cabelos, enfim, só defeitos. Como é que pode uma pessoa em sã consciência não se valorizar, não reconhecer em si mesma uma pessoa extraordinária, nascida para crescer, para se desenvolver, para ser um ser humano extraordinário, para realizar, enfim, um grande feito na sua vida, deixar um legado muito legal para as pessoas que deixarem depois que ela partir para um outro plano? E não reconhece sua capacidade de sentir emoções, de ser essa pessoa extraordinária e maravilhosa que é na sua essência. Como é que pode uma pessoa falar mal de si mesma? Há também pessoas que falam mentiras. Mentira, ela se costuma dizer, a mentira tem perna curta. E a pessoa que mente, ela tem que ter uma memória extraordinária, não é? Para se lembrar das mentiras que fez, senão ela vai ser, não é? Vai ser pega em algum momento. E há também um lado negativo, nesse lado de palavras, que é justamente baseado num pequeno vídeo que uma vez eu tive a oportunidade de assistir. Aliás, tínhamos esse vídeo aqui em nosso instituto, é um filme antigo de treinamento que falava sobre um indivíduo que tinha como hobby seu pequeno avião, uma pessoa muito bem sucedida na vida, e tinha lá no fim de semana ele ia dar uma volta com o seu pequeno avião. E teve uma vez um acidente. E nesse acidente ele caiu, né, quase morreu, né, lá no meio das ferragens do avião, foi levado para o hospital. O nome desse personagem é de uma história, baseado numa história real. O nome desse indivíduo era Morris Goldman. E o Morris foi levado para o hospital. Todo detonado, todo destroçado e quase morrendo. E o médico falou: olha, se você sobreviver, ele tinha consciência. E a única coisa que ele conseguia fazer, além da consciência, era piscar os olhos. E o médico perguntou, falando para ele assim: olha, Morris, você não vai passar dessa noite. Então, faça as suas orações, mas tem uma pequena chance, e assim, mínima de sobrevivência, talvez 1 em 1000. E se você concorda com a gente fazer alguma cirurgia, alguma coisa, você pisca os seus olhos 2 vezes. Assim, 2 piscadas de olhos, ele autorizou o médico, certamente seria ter um custo, todo um processo, mas ele autorizou o médico para essa cirurgia. Muito difícil, mas depois da cirurgia, no dia seguinte, ele sobreviveu. E os médicos falaram: poxa, ele é um homem milagre, né? Conseguiu passar dessa noite. E assim, durante todo o processo do filme, ele, assim, diante de tantas dificuldades, ele sempre mostrava força, vigor, otimismo, né? Enquanto o médico falava assim para ele, assim: você não vai conseguir falar nunca mais ao longo da sua vida. Só que ele começava a fazer exercícios e com muito esforço. A gente fica até angustiado vendo aquele filme. Daí a pouco ele conseguia lá um pequeno som, daí a pouco ele conseguiu falar. E o curioso é que durante todo o filme tinha do lado da sua cama, num criado mudo, uma pequena placa com as seguintes letras: S-N-I-O-P. SNIOP. E aí, durante todo o filme, a enfermeira perguntava: mas o que significa esse SNIOP? Não é? Ele nunca falava, ele ia falar, daí eu mudava o filme e tal, mas a gente ficava curioso: o que significa esse SNIOP? E um dia, para um médico que falou para ele assim, que ele jamais andaria de novo, ele falou assim: eu vou sair desse hospital andando com os meus próprios pés.
E o médico lá, olha, Morris, não se iluda, a vida é assim, a gente tem que se conformar. Ele falou, eu vou sair andando desse hospital. Os médicos falaram, olha, tá, você pode se iludir, mas eu tenho que te dizer a verdade. Tal. Mas ele batalhou, foi lá na fisioterapia, lutou, talvez como se reconstituísse seus próprios músculos. Ele com muito esforço foi lá caminhando com dificuldade. E no final do filme, olha que maravilha, ele estava numa cadeira de rodas, pediu que a secretária lá, desculpa, a secretária, que a assistente parasse a cadeira, e ele com muito esforço se levantou da cadeira e assim, com passos muito difíceis de dar, saiu do hospital como havia prometido, com os seus próprios pés. Nessa hora então, a enfermeira pergunta, mas Morris, o que significa essa plaquinha SNIOP? Significa o seguinte, salve-se, é um acróstico, salve-se das nefastas influências de outras pessoas. Eu penso que se você estiver sob a égide dessa informação, você jamais vai ser influenciada negativamente pela negatividade das outras pessoas. Eu penso que esse é um ponto muito importante para você, como secretária, levar em consideração. Além disso, o papel da secretária, há um outro aspecto que tem uma origem, para você refletir um pouco mais, sobre o papel da secretária. Tem origem isso que eu vou te falar, sobre programação neurolinguística. Num exercício, num material chamado Alinhamento de Níveis Neurológicos, que fala o seguinte, em todos os aspectos, o papel da secretária, ela atua no ambiente, ou seja, onde e quando você é secretária. Pense um pouquinho a respeito disso. Onde e quando você é secretária? Na sua mesa, na relação, quando está na empresa, ou fora da empresa resolvendo algum problema, também lá da sua chefia, do seu chefe. É o papel que você executa como secretária. Só que, para ter esse papel, você também tem comportamentos. O que você faz? Você atende telefones, fala com pessoas, marca agendas, faz todo o relacionamento que você faz, ou seja, tem comportamentos. E para ter esses comportamentos, é necessário que você tenha certas habilidades. Talvez um outro idioma, falar bem o português, saber redigir, saber utilizar bem a internet, os programas todos de Facebook, LinkedIn, ou tantos outros meios que temos hoje da internet que favorecem a atuação de uma secretária, não é verdade? Para isso é necessário ter habilidades. Só que para ter essas habilidades, também é importante que você tenha crenças. A crença significa o seguinte, no que você acredita, porque a partir das suas crenças, você vai desenvolver habilidades para ter os comportamentos adequados nos mais variados ambientes. E acima de tudo, como se fosse uma pirâmide, tem lá a pessoa que é a identidade. A identidade é você. Você que é uma pessoa que atua como secretária, que tem crenças que vão gerar habilidades para que você tenha comportamentos nos mais variados ambientes. Veja só que interessante essa reflexão, para vocês pensar como é que é o seu papel como secretária num contexto no qual você atua. Existe um outro lado da secretária também, considerando a palavra, o poder da palavra, nessa nossa estrutura de pensamento, que fala sobre a importância da palavra que você dá, a importância da palavra dada, ou seja, o que vale a sua palavra. Talvez um dos bens mais preciosos que nós tenhamos seja a nossa palavra, que vale mais do que um compromisso assinado lá num cartório, num contrato, ou talvez um juramento que você tenha feito, uma promessa que você tenha feito, um compromisso que você assumiu. E é tão importante isso porque se você cumpre uma coisa, se você promete uma coisa e não cumpre, que tipo de pessoa você é? É muito melhor você não prometer do que prometer e não cumprir aquilo que você prometeu. E veja só como nós denegrimos ou perdemos até a nossa imagem por falta, às vezes, de levar a sério um compromisso que nós assumimos. Porque isso tem a ver com a credibilidade que você passa, tem a ver com a verdade que flui de você, da sua maneira de pensar, da sua voz, da sua boca. Tem a ver com honestidade, responsabilidade e, acima de tudo, aquela pessoa que guarda segredos. Tem coisas que vão ser confidenciadas que você jamais vai poder abrir a boca para falar, nem para você mesmo diante do espelho. Segredo é segredo. E se você não sabe guardar um segredo, talvez você não sirva para ser uma boa secretária. Porque o papel da secretária pressupõe esse nível de confidencialidade muito profundo. Porque você sabe das coisas pessoais, das pessoas com as quais você convive, do seu chefe, do seu diretor, da pessoa que você atende. É natural, ninguém é perfeito. Imagine você sabendo de coisas, de segredos, e você então, de um jeito ou de outro, compartilha, faz uma fofoca, fala, em algum momento até fora da empresa. Não pode, não dá para fazer isso. Um outro pensamento que tem a ver com uma palavra importante é quando você assume a sua identidade, falando a palavra eu sou. Quando uma pessoa assume a sua personalidade, a sua identidade como ser que existe sobre esse planeta, que fala eu sou, e tem lá os adjetivos, eu sou decente, eu sou uma pessoa firme, eu sou convicto, eu sou e fala o seu próprio nome,
É como se você reforçasse a sua própria identidade como ser existente. Tem a ver com a consciência da sua presença sobre esse planeta e os seus atributos, por exemplo, junto com a sua identidade. Eu sou uma pessoa nobre, eu sou uma pessoa honrada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa, ou seja, os seus valores que estão ali presentes. Por isso é importante você perceber assim, quando você diz eu sou, estar assim convicta de que aquilo que você vai dizer na sequência tem um valor importante para você e para as pessoas que estão te conhecendo. Quando você fala assim, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa pontual, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa comprometida, não é falar só de boca para fora. Porque isso deve retratar nada mais nada menos do que aquilo que você de fato pratica, aquilo que de fato você faz. Agora há pouco eu falei das palavras, né, que abrem espaço, das palavras positivas e das palavras limitantes. Aquelas palavras ou ações ou alguma coisa relacionada a palavras que falam das limitações que nós todos temos. E você também, certamente, no seu papel, deve ter, por que não, algumas limitações, em função das programações que você recebeu ao longo da sua vida. Vejam só, quantas vezes nós ouvimos lá, você não presta, você não serve, você não vai conseguir fazer isso, não vai dar certo, olha, você me deixa de cabelos brancos. Quantas vezes nossos pais ou educadores nos fizeram isso? E a criança, na sua telinha em branco, na sua formação de personalidade, ouve aquilo, e aquilo pode gerar um impacto muito forte, gerando uma programação que se repercute e pode se repercutir ao longo da sua vida. Daí a importância de saber lidar com essas palavras limitantes que nós recebemos ao longo da nossa formação. E há pessoas que precisam de elogios, pessoas que são dependentes de aceitação de outras pessoas, ou seja, não assumiram ainda com firmeza a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Por isso, todo cuidado é pouco com essas programações. E veja, por exemplo, quantas palavras você deve ter ouvido. E depois, pior, quando você incorpora para você mesmo, ao invés de você ouvir de outras pessoas, você acaba falando, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não, eu não sou capaz. Eu tenho visto muito isso em sala de aula, nos nossos cursos de comunicação, quando a pessoa fala assim, eu sou tímido, e em função da timidez eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou. E com isso perde muitas oportunidades na vida, justamente pelo fato de não ir, de não assumir, de não fazer, por não acreditar na sua própria possibilidade de realização. Por isso, essas palavras são terríveis, elas nos limitam. Por outro lado, existem aquelas palavras que são as palavras transformadoras, que, ao contrário do limite, elas abrem portas, abrem janelas, abrem verdadeiros portais para que nós possamos, pela influência das palavras que não só recebemos de outras pessoas, mas também que nós mesmos falamos para nós mesmos. Isso significa poder. Poder de ir adiante, poder de avançar, poder de crescer, poder de ser quem você deseja ser, de realizar os seus sonhos, de ir adiante num processo, num projeto, de fazer um planejamento e fazer tudo aquilo que você deseja fazer na vida. São as palavras positivas. Por exemplo, quando ouvimos de outras pessoas, vá em frente, você vai conseguir. Cara, eu boto a maior fé em você. Você sabe o que você precisa agora? É fé em Deus e pé na tábua. E vá em frente que você vai conseguir. Vai dar certo. Pode contar comigo. Veja só que força que essas palavras têm para nos ajudar, nos apoiar nos nossos projetos e empreendimentos. E mais importante, quando nós mesmos falamos para nós mesmos, eu consigo, eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir fazer esse trabalho. Existe um outro lado da palavra, que é o lado da exatidão, da gramática, que é o lado da... Nada como a gramática para nos mostrar a exatidão de como é que as coisas devem fluir. Porque a gramática pressupõe todo um rigor em relação às suas regras, à sua metodologia. Por exemplo, em relação aos significados, as regras, sujeito, predicado, verbo, ação, ou seja, os verbos, os tempos verbais, o idioma. E há também os problemas que estão aí num processo como um todo, que são os limites das pessoas em relação a vícios de linguagem, a pequenos detalhes de tá, né, certo, tipo assim. São pequenas repetições que atrapalham o processo como um todo. Por isso, a exatidão da gramática, se eu falo eu estou, eu vou, eu faço, eu sou Reinaldo, ou seja, uma afirmação simples, mas fica claro quando você é claro naquilo que você diz. Se a pessoa dá muitas voltas e está numa fala mirabolante, dificilmente ela vai ser compreendida na exatidão proposta pela própria gramática. Daí a importância de ter um rico vocabulário, de ter um conhecimento gramatical muito profundo, para que possa falar de forma clara, de forma certa, de forma correta. Há outras palavras que falam sobre os valores que você tem. Um exercício simples que fizemos aqui uma vez fazemos normalmente, mas uma vez tive aqui um diretor de uma empresa fazendo um trabalho personalizado. Ele tinha a mania de falar mal dele mesmo. E aí falei para ele assim,
No dia seguinte nós iríamos continuar o trabalho. Eu falei, o senhor tem uma lição de casa para fazer. Pois não, né? Claro, todo gentil. Eu falei, amanhã o senhor vai me trazer uma relação de 50 características positivas que o senhor tem. Ele falou, não vem amanhã. Como é que não vem amanhã? Sim, mas 50 é muito, eu não tenho tantas qualidades. Bom, eu perguntei assim para ele, eu vi que nós marcamos aqui os horários, quando nós marcamos o senhor chegava na hora, exatamente na hora marcada. Pontualidade, o senhor não é uma pessoa pontual? Eu sou sim, então essa eu concordo. No entorno da sua empresa, o senhor construiu lá onde tinha uma favela, o senhor construiu uma escola, umas casas lá para as pessoas que moravam lá. O senhor não fez isso? Eu fiz. Mas isso para mim significa amorosidade, bondade. Ah, mas qualquer pessoa faria. Não, mas o senhor foi lá e fez. O senhor não se julga uma pessoa boa? É como... Eu falei, aproveita e coloca aí humildade também. Ele colocou mais 2 palavrinhas. E assim, em poucas palavras, o senhor é uma pessoa culta, viajou pelo mundo, então cultura, ele colocou também. No dia seguinte ele veio. Lá trazendo assim, me apresentou, então aqui, 50 palavras positivas que mostravam o seu valor, as características positivas que ele possuía. Fica como sugestão para você. Por que você também não faz uma relação? Talvez não 50, 20 ou mais, se quiser também chegar para 100 palavras, por que não? Por exemplo, amorosidade, bondade, disciplina, uma pessoa observadora, uma pessoa sensível, uma pessoa comprometida, uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa amorosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa prudente. Ou seja, são características que todos nós temos. Mas quais são as suas características que vale a pena você ressaltar? Diante dessa reflexão toda, é claro que nós teríamos aqui muitos assuntos, muitos temas para falar, mas eu escolhi e fiz um trabalho especialmente para você, secretária, nessa Semana da Secretária, colaborando aqui com a Bianca, porque além de ser nossa amiga, é uma pessoa que cuida, uma pessoa cuidadora das secretárias. E pela minha admiração, pelo meu respeito, eu quis fazer uma coisa que fosse de fato de grande valor para você que está agora me assistindo, e analisando um pouquinho esses aspectos que julgo que são importantes para você e para a sua carreira. Porque o seu papel num contexto profissional, ele dá um tom, ele cria um ambiente positivo ou negativo. Positivo se você é uma pessoa do bem, uma pessoa que promove essas boas relações. E negativo se você é uma pessoa que também não cria, não zela para que haja um envolvimento entre as pessoas, aparando arestas, ajudando as pessoas a resolver seus próprios problemas. E também assim, dentro da sua relação com a pessoa com a qual você trabalha e que você secretaria, então assim, os trabalhos todos bem feitos, proativamente, em termos de agenda, em termos de exatidão, de fazer as coisas bem feitas, de corrigir eventuais erros ou erros de português, para que não tenha esses erros, para que você possa estar sempre sendo elogiada pelos seus bem feitos, pelo seu esforço. Então uma pessoa esforçada, certamente, e competente, não tem como não dar certo. E para finalizar, eu escolhi aqui um texto que fala justamente sobre a palavra, um texto maravilhoso, que foi escrito por José de Alencar. Eu vou pegar apenas alguns pequenos trechos desse texto, porque eu acho que ele é fundamental para você refletir um pouquinho. Ele começa assim, a palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem e recusou a todos os outros animais, é a mais sublime expressão da natureza. Ela reflete ou revela o poder do Criador e reflete toda a grandeza da sua obra divina. Incorpórea como o espírito que anima, rápida como a eletricidade, brilhante como a luz, colorida como o prisma solar. Comunica-se ao nosso pensamento e apodera-se dele instantaneamente e o esclarece com os raios da inteligência que leva no seu seio. Ela também é mensageira invisível da ideia, íris celeste do nosso espírito. Veja que coisa bonita, como José de Alencar escreveu. Íris celeste do nosso espírito. Ela agita suas asas douradas, murmura ao nosso ouvido docemente, brinca, ligeira e travessa na imaginação, embala-nos em sonhos fagueiros ou nas suaves revelações ou recordações do passado. Reveste todas as formas, reproduz todas as variações e nuances do pensamento. Percorre todas as notas dessa gama sublime do coração humano, desde o sorriso até a lágrima, desde o suspiro até o soluço, desde o gemido até o grito rouco e agonizante. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá!